17º dia do projeto de leitura da Bíblia em 365 dias. Faremos a leitura do livro de Gênesis, capítulo 38 e 40. Também Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12. Salmos 9 e Provérbios 4. Por esta época, iniciando em Gênesis então, por esta época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Hira. Ali, Judá viu uma mulher cananeia, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher e ela engravidou e deu à luz um filho, que ele chamou de Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho, que chamou de Onã. Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã: Imunde case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro. Por isso, cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: Volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse, como seus dois irmãos. Assim, Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Hira, o Adulamita, subiram a Tina para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: Seu sogro está subindo a Tima para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá era um adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso, trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu-se com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Naim, no caminho para Tina. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ela parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: Quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito de meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: Deixe comigo seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos e depois teve relações com Tamar, e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. Mais tarde, Judá pediu que seu amigo Hira, o Adulamita, levasse o cabrito para a mulher e pegasse de volta as coisas que ela havia deixado como garantia. Hira, porém, não conseguiu encontrá-la. Perguntou aos homens que moravam lá: Onde posso encontrar a prostituta do templo que estava sentada junto à entrada de Naim? Aqui nunca houve uma prostituta do templo, responderam eles. Então Hira voltou para onde Judá estava e lhe disse: Não consegui encontrá-la em lugar algum. E os homens da vila disseram que lá nunca houve uma prostituta do templo. Que ela fique com as minhas coisas, disse Judá. Mandei o cabrito como tinha combinado, mas você não a encontrou. Se voltássemos para procurá-la, o povo da vila zombaria de nós. Uns 3 meses depois, disseram a Judá: Sua nora, Tamar, se comportou como prostituta e, por isso, está grávida. Judá ordenou: Traga-na para fora e queime-na.
Quando a estavam tirando de casa para matá-la, ela enviou a seguinte mensagem a seu sogro: Estou grávida do homem que é dono desses objetos. Olhe com atenção. De quem são este selo, este cordão e este cajado? Judá os reconheceu de imediato e disse: Ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que teria gêmeos. Durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso e anunciou: Este saiu primeiro. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: Como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. Logo depois, o bebê com o fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Quando José foi levado para o Egito, pois pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa e as plantações dos animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os seus bens e de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. Ao ouvir a mulher contar como José o havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão onde ficaram os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele, ele dava sucesso em tudo o que fazia. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofereceram ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: Por que vocês estão preocupados?
Eles responderam: Esta noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Contem-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho, vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer. Em pouco tempo, produziram cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e a coloquei na mão do faraó. José disse: Esse é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o levará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó, para que ele me tire deste lugar. Pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nesta prisão, onde fui lançado sem motivo justo. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: Também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos empilhados sobre a minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre a minha cabeça. José lhe disse: Esse é o significado do sonho. Os 3 cestos também representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará a sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem à festa. Elevou o chefe dos copeiros de volta a seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo como José havia previsto, ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo de 1 a 21. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal, num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram: Veja, seus discípulos desobedecem à lei. Colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: Vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes do serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo: há alguém aqui maior que o templo? Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras? Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo no sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: Se onde vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao Senhor: Em seguida disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Jesus, sabendo o que planejavam, retirou-se daquela região. Muitos o seguiam, e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Contudo, advertiu-lhes que não revelasse quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado. Nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito, e ele proclamará justiça às nações. Não lutará nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e seu nome será a esperança de todo o mundo. Salmo 9, versículos 18 a 21. Os perversos descerão à sepultura,
Esse é o destino de todas as nações que se esqueceram de Deus. O necessitado, porém, não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres nunca mais será frustrada. Levanta-te, Senhor. Não permitas que simples mortais te desafiem. Julga as nações. Faze-as tremer de medo, Senhor. Que as nações saibam que não passam de simples mortais. Provérbios 4, de 20 a 27. Meu filho, preste atenção ao que digo. Ouça bem minhas palavras. Não as perca de vista. Mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Finalizamos o 17º dia do nosso projeto de leitura da Bíblia em 365 dias. Até o próximo dia.